Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, segundo Timóteo capítulo 3 verso 12. A palavra do Senhor é clara em enfatizar que não é fácil seguir a Cristo. Vivemos em um mundo que nos odeia devido ao amor de Jesus e porque somos escolhidos para uma vida plena ao seu lado. Servir a Deus e segui-lo implica em conhecermos que seremos perseguidos, afrontados e enfrentaremos verdadeiras batalhas até alcançarmos a redenção completa no céu. Desta maneira quero salientar aqui principais batalhas que todo cristão enfrentará durante sua caminhada com Jesus. Uns sofrerão mais em alguns pontos que destacarei, outros sofrerão menos, mas, invariavelmente, todos sofreremos com os combates. Espero que através desse estudo a sua fé seja fortalecida e você possa ter mais garra e esperança combatendo contra os seus inimigos em Cristo Jesus. A batalha contra a própria natureza. Digo, porém, andai em espírito, e não cumpriereis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5 verso 16 e 17. Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador terão que enfrentar uma dura batalha em seu próprio ser, que a Bíblia chama de carne. Os desejos sexuais, a avareza, os vícios, a mentira, o ódio e outras coisas semelhantes a essas lutam contra o espírito que todos recebem ao declararem o Senhor e, então, verdadeiros confrontos são travados. Quantas vezes você já pensou em se vingar, mas renunciou por amor a Deus? Quantas vezes você desejou mentir para encobrir um erro e fugir do problema? Em quantas oportunidades esteve só com sua namorada ou noiva e renunciou ao ato sexual apesar de seu próprio desejo? Esses e outros exemplos demonstram a luta diária que enfrentam os servos de Deus, que decidiram abdicar da sua própria natureza para cumprir a vontade do Senhor expressa através de sua palavra. É por isso que na passagem citada acima Paulo declara que a carne e o espírito opõem-se um ao outro. Talvez esta seja a batalha mais dura enfrentada por amor a Cristo, renunciar a si mesmo, como disse Jesus em Mateus capítulo 16 verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Qual é a renúncia que você tem feito por amor de Cristo? Não existe evangelho sem renúncia, nem vida cristã sem o carregar da cruz. Por isso também disse o apóstolo João aos discípulos em 1 João capítulo 2 verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como Jesus é ter uma vida parecida com a do Mestre, rejeitando as obras da carne e, andando em espírito, Gálatas capítulo 5 verso 16. A batalha contra os próprios familiares. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus capítulo 10 verso 35 e 36. Outra oposição que a maioria dos cristãos enfrenta vem da própria família. Pais que não compreendem a fé dos filhos, filhos que não compreendem a fé dos pais, mulheres que não compreendem a fé dos seus maridos. Geralmente os que estão mais próximos de nós são aqueles que mais nos criticam por buscarmos a Jesus, pois conheceram nossa história e sabem do nosso passado. Não conseguem compreender o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e zombam, duvidam de nossa mudança e intenções. Por isso Jesus continua em Mateus capítulo 10 verso 37, diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O nosso maior amor a Deus é manifesto quando, apesar de perseguidos pelos nossos familiares mais próximos, continuamos firmes na fé.